Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Desejo trazer uma palavra para o coração daqueles que vão ouvir hoje. A palavra de Deus no livro de São Lucas, capítulo 16, verso 19, que diz assim: a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe a chaga. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o que quiser passar daqui para vós não poderia, nem tampouco de lá passar para cá. Disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho mais 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que também não venham para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditaria, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Jesus contando esta passagem, nós vemos que Jesus falou sobre 2 homens, um homem rico e um homem mendigo e pobre. O homem rico era tão rico que fazia festa todos os dias, vestia as melhores roupas. Dá a entender nessa passagem que ele não acreditava em Deus e nem fazia caso de Deus. Porém, o mendigo, mesmo sendo mendigo, doente, cheio de chagas, ele acreditava em Deus, obedecia a Deus. E quando esse homem fazia festa, esse mendigo, disse Jesus, que ele ia à casa do homem rico, e ele comia o resto que caía do chão, que derramava no chão, que os cães estavam comendo ali. Ele comia junto com os cães. E os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ele era cheio de chaga, disse Jesus. E ele alimentava com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães lambiam-lhe as feridas. O rico tinha toda a oportunidade de dar comida para ele, mas ele era tão mesquinho, tão miserável, que nem comida para o mendigo ele dava. Mas a Bíblia, o próprio Jesus contando, diz que morreu o mendigo e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então ele foi sepultado pelos anjos, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Note que a Bíblia não fala que o mendigo foi sepultado. Segundo a história, diz que naqueles dias não havia sepultura para mendigo. O historiador Joséfo, o maior historiador da Bíblia, disse que não havia sepultura. E eu concordo com ele, eu acredito que ele tinha razão. Porque quem contou essa passagem foi Jesus Cristo. E o historiador diz que o corpo desse mendigo foi jogado em um lixão existente em Israel. Os anjos vieram, pegaram, e fizeram o sepultamento do corpo e levaram o espírito ao paraíso, onde está o pai Abraão ali. Aí
você vai ver que o historiador tem razão, porque só se houve sepultura em Israel quando Jesus morreu, Jesus foi crucificado. Quando Judas compra, ou melhor, vende Jesus por 30 moedas de prata, que ele vendo que traiu sangue inocente volta ao prédio do sumo sacerdote, chorando e gritando, eu traí sangue inocente, e jogou as 30 moedas no pé do sumo sacerdote. Os sacerdotes não quiseram aquela moeda. Então eles pegaram aquela moeda, colocaram em um cofre e fizeram lá uma reunião e compraram um campo onde surgiu o primeiro cemitério para enterrar indigentes naqueles dias. Então o historiador certamente estudou bem para falar isso. Jesus contou essa história e fala que não fala que houve sepultura. Mas Jesus disse que mais tarde morre o homem rico. Aquele homem que talvez o seu dinheiro era o seu Deus. Não estava nem aí com ajudar ninguém, não fazia caridade, não tinha amor, que é a base de tudo. Ele morreu e ele fez um cortejo fúnebre muito bem preparado, muitos amigos, muitas pessoas ali. Era um homem muito rico, mas enquanto as pessoas estavam velando ele ali, chorando em volta da sua esteira ou do seu caixão, provavelmente uma esteira naqueles dias, ele já estava do outro lado da vida. Note nessa passagem que enquanto estão velando ele, ou talvez até antes de velar, quando ele já tinha morrido, ele já está vivo do outro lado. Note que ele enxergava, ouvia, sentia paladar e sua memória estava intacta. Ele lembrou até dos seus 5 irmãos que estavam na terra, mas ele não estava morto? Então está a prova de que as faculdades mentais, elas estão ligadas na alma, no espírito, e que todos os homens que vocês conheceram, eles estão vivos do outro lado, enxergando, ouvindo, sentindo paladar, e suas memórias estão intactas, lembrando de tudo. Porém, a Bíblia diz que o homem rico lembrou-se, não fala que Lázaro lembrou, porque Lázaro foi tirado de sua memória e colocado no esquecimento todo o sofrimento que ele tinha passado aqui. A Bíblia diz que quando ele chega do outro lado, ele ergue os olhos e vê encostado no peito de Abraão, seio, quer dizer, peito, encostado em Abraão. Esse Abraão era Abraão mesmo, Abraão já havia morrido há mais ou menos de 1.600 a 2.000 anos, E o homem chegou lá e conheceu Abraão. Então, na eternidade, nós vamos ter facilidade de conhecer. Se nós morrermos salvos, nós vamos chegar lá, vamos conhecer o apóstolo Paulo, conhecer Pedro, sem que ninguém apresente para nós. Temos facilidade na eternidade, tanto salvo como perdido. E a Bíblia diz que então ele ergue os olhos, viu Lázaro no seio de Abraão, num lugar de delícia, e ele estava num lugar de tormento, esse homem rico. E ele então clamou dizendo, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pede para que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque eu não aguento mais o tormento destas chamas. E o pai Abraão disse, não, lembre que lá na terra tu recebeste só bens, e Lázaro males. O bem que ele estava dizendo é que Lázaro, mesmo sendo mendigo, doente, tinha um coração bondoso, e se pudesse ajudava as pessoas, acreditava em Deus e fazia de tudo para ser salvo. Porém, o homem rico não acreditava em Deus. E não tinha amor, porque ele não fazia caridade. Se ele fizesse caridade, ele tinha feito caridade para o mendigo. A base da salvação está no amor, na caridade. É um conjunto de coisas. A salvação não é somente aceitar Jesus e estar salvo, não. É um conjunto de coisas, é a obediência, é o amor, é a caridade, é a fé, é as obras que a gente pratica. É um conjunto de coisas. E esse homem, nada disso. E ele disse, não, lembra que lá na terra tu recebeste bem e Lázaro sua mãe. E além disso existe um abismo entre nós e vós que é intransponível. Daí não passa para cá e daqui não passa para o seu lado aí. Era intransponível, não tinha como atravessar.
Então está provado aí, Jesus dizendo, que o homem que morrer salvo está salvo eternamente e o homem que morrer perdido está perdido eternamente. Você que já acredita em purgatório, pode tirar isso da mente. A Bíblia não fala de purgatório, a Bíblia fala só de céu e inferno. Aonde o homem salvo vai chegar ao céu e o homem perdido ao inferno. Né? Ou seja, um lugar de tormento já é uma sala de espera do inferno, um lugar de tormento. Paraíso, uma sala de espera do céu, já é um pedacinho do céu, paraíso. É onde Lázaro estava ali, né? Agora note para você ver que ele disse assim, olha, pai Abraão, manda então Lázaro voltar lá na terra. Ele estava morto. Nesse momento talvez estavam velando ele ou estavam preparando para velar, mas ele estava vivo do outro lado. Lá na terra eu tenho mais 5 irmãos e eles fazem o mesmo que eu faço. Então manda Lázaro na terra para que Lázaro dê testemunho desse lugar onde nós estamos. Para que Lázaro conte que tem um lugar de tormento, um lugar de delícia, e que Lázaro está no lugar de delícia, para que eles também não venham nesse lugar onde eu estou de sofrimento. E o pai Abraão disse para ele, não. Lá na terra tem Moisés e os profetas. Ouça-nos. Se não me falha a memória, Moisés já tinha morrido há 1.600 anos. Então ele mentiu? Não. Até hoje tem Moisés e os profetas. A voz de Moisés ainda clama. Quando você ouvir alguém pregando o evangelho, lembre-se, olha lá, Moisés. Quando alguém estiver transmitindo uma mensagem para você, lembre, olha lá, os profetas. Quando alguém estiver te aconselhando, dizendo, aceita Jesus, senão você vai para o inferno, lembre, aí tem um profeta. Viu? Esses são Moisés e os profetas que Abraão falou. Até hoje tem em toda parte do universo, e muitas vezes você já viu isso. É desses que o pai Abraão estava falando. Né? E aí ele roga, pedindo que viesse 5 irmãos. Se não, pai Abraão, mas aí, se algum dos mortos ressuscitasse e fosse ter com ele, eles acreditariam. E o pai Abraão disse, se eles não acreditam em Moisés e os profetas, tampouco acreditaria, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Viu? Ainda que alguns dos mortos, ele não falou um morto, falou de algum dos mortos ressuscitasse. Então está provado para você que acredita que as pessoas voltam, né? Que acredita aí no espiritismo, que as pessoas não voltam. Ô pastor, mas eu já conversei com a minha tia. Eu conversei com meu tio que morreu faz 30 anos, faz 20 anos, faz 10 anos. Ó, meu pai apareceu para mim quando eu estava dormindo. A minha filha apareceu para mim quando eu estava dormindo e falou para mim que ela está muito bem, que a alma dela foi elevada. Eu quero dizer para você que você não conversou com a sua tia, com o seu tio, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua filha. Você não conversou com nenhum deles, porque eles não voltam. A Bíblia, ela é fiel, ela é a palavra de Deus. Sabe com quem você conversou? Com o diabo. Você conversou com o diabo. Então, aquela pessoa que você viu parecida com a sua tia, com o seu tio, com o seu irmão, com a sua irmã, ou seja lá quem for, era o diabo, transformado na pessoa do seu parente. Porque os mortos não voltam. O único que voltou foi Jesus, porque ele é o Salvador da humanidade. Jesus morreu, ressuscitou e depois foi recebido ao assunto do céu. É o único. Viu? Então note para você ver que você conversou com o diabo. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz assim, que se possível fosse, ele se transformaria até num anjo de luz e enganaria até os escolhidos. Só que não engana os escolhidos, porque os escolhidos é aquele que está enquadrado na palavra de Deus, que acredita nessa palavra, como eu estou dizendo para você. Eles não voltam. Todas as pessoas que passaram por esse mundo, nenhum deles voltou. Se você é espírita, pai de santo, sei lá, mãe de santo, como se diz aí, né? E você acredita que você conversou com um parente, né? Com um fazendeiro muito rico que já morreu há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, há 1 ano, você não conversou, você conversou com o diabo. Todos os mortos que passaram por esse mundo estão em um lugar. Se eles morreram salvos, eles estão numa sala de espera chamado paraíso,
aguardando aquele dia para entrar nas mansões celestiais, um lugar de gozo, delícia, aonde será para a vida eterna. Mas todos os homens que morreram sem salvação, sem Cristo, estão junto com esse homem rico, num lugar de tormento, um lugar de sofrimento que ainda não é o inferno, que ainda não é o lago de fogo, aonde a Bíblia diz assim que esses homens serão lançados ainda num lugar de maior tormento, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu quero que você note que lá no lado da perdição, o homem vai lembrar todos os momentos de delícia e prazeres que ele teve. Momentos de facilidade e momentos que ele podia reencontrar com Cristo e ele perdeu a oportunidade. Ah, meu pai era crente. Meu pai falava que nós ia partir para a eternidade um dia e precisava da salvação, mas eu não dei ouvido. E hoje estou nesse lugar de tormento. Alguns vão dizer, eu recebi uma mensagem do Evangelho 3 minutos antes de morrer. A hora que eu estava morrendo, alguém disse para mim aceitar Jesus, eu não quis. Jesus é o único que leva para o céu, não existe outro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos de Jesus para ser salvo. É o único que pode salvar o homem. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo homem pode ser perdoado através do sangue de Cristo e ser salvo. Que Deus os abençoe e que você aceite Jesus como seu Salvador. Creia na palavra de Deus, para que quando você partir para a eternidade, não vá para um lugar de tormento onde foi esse homem rico. Agora eu quero que você saiba uma coisa. Ser rico não é pecado, Não, você pode ser rico e aceitar Jesus. Eu conheço muita gente que é rico e aceitou Jesus, está caminhando para o céu, porque ser rico não é pecado. Mas quero que você saiba também que ser pobre não é virtude. E não pense você que você vai ser salvo porque você é pobre. Não pense você que esse homem foi para o céu por causa dele ser pobre, mendigo, não. Ele não foi por causa disso. Ele foi por causa de ser obediente à palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todos os homens têm direito de salvação, ricos e pobres, negros e brancos, independente de raça, cor ou religião. O importante é o homem estar obedecendo a palavra de Deus. Ô pastor, mas religião é... Se eu disser para você, você tem que ser da minha igreja, eu estou te enganando. Porque a salvação vai estar nos 4 cantos da terra. O que nós precisamos é estar enquadrado a esta palavra. E ser obediente à palavra de Deus. Você estiver na Assembleia de Deus e você estiver enquadrado com essa palavra, você vai ser salvo. Se você estiver na quadrangular e você estiver enquadrado com essa palavra, você vai ser salvo. Mas faz um exame aí para você ver se está enquadrado. Na congregação pentecostal, Renascendo em Cristo, que é a minha igreja, você estiver enquadrado com essa palavra, você vai ser salvo. Se você estiver na família de Jesus, a igreja Família de Jesus estiver enquadrado com essa palavra, você vai ser salvo. A Bíblia é a bússola que leva o homem para o céu. De Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Ela é inspirada pelo Espírito Santo e é através dela que o homem chega ao céu. Que Deus os abençoe e que você consiga enquadrar-se à palavra de Deus para que você também possa ser salvo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.